Um julgamento que chamou a atenção da população de Petrolina e que atraiu um público diversificado, que estava ansioso para saber qual seria a punição de Virgulino Lampião, o rei do cangaço, que até hoje divide opiniões, culpado ou inocente. Nós convidamos o professor, advogado, filósofo Anderson Wagner Araújo para conversar sobre os bastidores desse julgamento épico que movimentou muito a cidade de Petrolina. Boa tarde, professor. Boa tarde, Wanda. Me fala, como foi que surgiu essa ideia, professor? Então, estávamos conversando, eu e o Dr. Fernando, promotor aqui em Petrolina, Sim. e nós comentávamos a possibilidade de realizarmos um júri histórico. Então, no primeiro momento nós deixamos essa ideia mais resguardada, e na semana seguinte eu comecei a comentar com os alunos, e eu percebi o encantamento dos alunos para a gente sair do ambiente de sala de aula, de um ensino jurídico dogmático, pesado, e tornar o ensinamento jurídico de maneira interdisciplinar, a partir da cultura nordestina, que nos envolve. O ensinamento foi geral, né, professor? Não só dentro da parte jurídica, como em termos de história também. Então, a gente percebeu o engajamento dos alunos que fizeram as comissões de relatores, os alunos que fizeram parte da comissão de organização, e uma situação que foi muito peculiar foi a escolha do réu. Nós tínhamos que escolher um réu para podermos realizar o julgamento. Então, a gente percebeu que houve todo um estudo, vieram pesquisadores de vários lugares do país, né, estudiosos do cangaço, estudiosos de Lampião. Inclusive, enquanto o senhor está conversando, o pessoal de casa está vendo aí como foi o julgamento, que nós tivemos o prazer de cobrir essa simulação maravilhosa. E eu quero realmente que o senhor continue falando sobre os atores, porque assim, Lampião surpreendeu. Em momento nenhum, durante o dia inteiro, ele saiu do personagem. A ideia dos atores, toda a questão da direção artística foi feita pelo Tom Galiano. Então a gente pode perceber que os atores, todos eles se empenharam, né, com laboratório, se empenharam com muita fidelidade aos personagens que foram interpretados. O Juliano Varela, que foi o professor também, né, professor de sociologia, que fez o Lampião, ele incorporou o personagem. Eu que estava atuando como advogado, quando o Lampião olhava para mim, às vezes a gente sentia até um arrepio, a gente sentia essa incorporação mesmo do personagem. E assim, Padre Cícero também disse que surpreendeu muito, o ator que fez o Padre Cícero. Todos, o Volta Seca, o Curisco, que foram os de defesa, também a gente pode perceber Antônio Bebem, a Romana, a Marcelina, que deram um show de interpretação. Agora, por que a escolha desse personagem para ser julgado? E assim, tem muita... o que está igual hoje com relação à parte jurídica desse julgamento aí do Virgulino Lampião? A gente percebe que a parte processual que nós utilizamos é a parte do Código de Processo Penal atual. Então, a parte processual toda ela, né, foi a partir da lei que está em vigor. No entanto, a gente pode perceber que o aspecto jurídico do caso que foi apresentado é atemporal. Então, é uma situação muito pertinente e trazemos essa dimensão atual também na perspectiva do que é o cangaço hoje, né? A visão que se tem do cangaço, quantas pessoas tentam ver o cangaço a partir de uma perspectiva própria, de uma perspectiva como uma luta. O cangaço que não era um mero contrabandismo, mas sim uma luta. O cangaço que se tornou uma luta de um povo oprimido, um povo que se rebelou contra esse Estado. E o senhor esperava que tivesse essa repercussão toda, professor? Seja sincero. Então, quando nós tínhamos a ideia, Wanda, quando nós conversávamos, nós não imaginávamos que esse evento fosse tomar toda essa repercussão. Né? Então, nós contamos com o apoio da OAB, que entrou, né, no projeto, o MP, né, que enviou os grandes nomes dos seus promotores para estarem presentes, a faculdade, a FACAP, a FTC, as faculdades onde eu sou professor, né, que incorporaram a ideia. A FTC abriu suas portas, a FACAP abriu suas portas, né, para a gente sonhar junto. Eu costumo dizer que esse projeto foi sonhado, mas nós não esperávamos que ele fosse tomar essa repercussão nacional. As repercussões nas redes sociais já surpreenderam. E o público, que quando eu falei em público diversificado, porque tinha estudantes, médicos, advogados, juízes, aposentados. Então, isso também surpreendeu. E a gente sentiu a necessidade de um local em Petrolina que fosse bem maior, né? Porque realmente o espaço ficou pequeno para a quantidade de pessoas que queriam participar desse julgamento. Exato. Sem falar que nós tratamos de uma quinta-feira, um dia útil. Né? Então, as pessoas elas trocaram as datas do trabalho, tentaram trocar o trabalho para fazerem presentes nesse evento que começou, né, por volta das 8 horas, na verdade às 9, com um atraso, mas nós chegamos até às 19 horas e 30 minutos, no momento da leitura da sentença,
com o auditório lotado. Nós não tínhamos mais condições de colocar pessoas para participar. E qual foi a ideia do aboio, onde as luzes se apagaram, o momento do aboio que emocionou tanta gente? Nossa, porque assim, a gente trouxe a temática do sertão, né? Porque é um tema que nos envolve. O homem do sertão é um homem forte, um homem que luta, um homem que... Então, foram cantados, o hino nacional foi cantado na sanfona. Sim. Depois nós trouxemos a Ave Maria Sertaneja, pelo Kel Dantas e o Ellison Castro. E no momento da entrada do defensor, o Marcílio Rubens, ele pediu, né? E ele preparou todo o gibão, ele preparou todo o traje, né? E quando ele entra, as luzes se apagam e toca o gibão, toca o berrante, né? O berrante trazendo esse grito de esperança, né? Também para a luta do Virgulino. Traz um orgulho também de você, assim, independente da história, porque em todo momento, durante o julgamento, o ano em que Lampião viveu, o ano que se passou toda a história, era vivido, era mostrado com relação à moeda, à economia, à parte política também, que isso era muito importante. Essa história foi contada com muito detalhe. Então, tem toda essa dimensão antropológica, sociológica, filosófica. Desde o primeiro momento, Wanda, era uma coisa que me questionava, porque nós não temos como fazer um julgamento fora do seu contexto real. Exato. Então, do ponto de vista de fidelidade histórica, nós estaríamos bem aquém da proposta. E longe de nós queremos reescrever a história. Nós não temos essa possibilidade. Mas, do ponto de vista acadêmico, didático, eu nunca tinha visto, confesso, como professor e também como aluno, né, nunca tinha visto um evento acadêmico com tanto envolvimento. As pessoas se empolgavam, as pessoas sonhavam juntos, as pessoas... elas assumiram como causa, né? Tinha uns que desejavam o Lampião livre, outros que condenavam, né? Desejavam o Lampião condenado. E foi bonito que nós tínhamos preparado fogos. Sim. Se Lampião fosse condenado, seriam fogos vermelhos. E se ele fosse inocentado, seriam fogos verdes, né? Soltaram-se os fogos vermelhos, ele foi condenado. Professor, eu tenho um prazer imenso de entrevistá-lo, até porque eu quero mostrar para o pessoal de casa como uma boa ideia, uma simples, mas excelente ideia, pode movimentar toda uma geração, uma população de uma cidade. Então, que você se inspire aí em casa. E não sonhe sozinho, divida com a gente esse sonho, porque é dividindo o sonho que a gente conseguiu construir toda essa estrutura. Nós, como imprensa, tivemos o prazer de cobrir. E ele de realizar esse julgamento épico, que eu já soube pelos bastidores que vai ter outros, mas você vai ficar aí curioso. Muito obrigada, viu, professor Anderson, mais uma vez. Até mais.